Você sabe como são formadas as dimensões extrafísicas? Como são edificadas as cidades, as comunidades espirituais? Venha viajar comigo entre essas dimensões logo após a nossa vinheta. Todas as dimensões extrafísicas são dimensões energéticas e elas são formadas pelo nosso padrão energético. Ou seja, essas dimensões são estados de consciência. E esse estado de consciência varia do nível evolutivo de cada um. E esses níveis evolutivos variam ao infinito. De um nível para o outro, há infinitos níveis evolutivos. No nosso planeta Terra, não existe uma pessoa que está exatamente no mesmo nível evolutivo da outra. Sempre tem uma vírgula, um zero antes ou depois desse nível evolutivo. Mas antes de iniciar, aprofundar nessas dimensões, eu peço que você curta o vídeo, compartilha com seu amigo que tem interesse no assunto também. E se não é inscrito, se inscreva no canal. Isso vai fazer muita diferença para esse vídeo e para o canal, para que ele tenha mais relevância aqui dentro da plataforma do YouTube. Vamos começar com a dimensão mais densa, a dimensão extrafísica, a dimensão astral mais densa, que é chamada de umbral, ou baratrosfera, ou inferno, ou vários outros sinônimos que você deve conhecer por aí. Então, dentro desse umbral, tem vários tipos de níveis de consciências que ali estão. Você já deve ter ouvido falar no Vale do Suicida, o Vale dos Desesperados, o Vale dos Tatuados. Então, tem vários umbrais. Então, cada tipo de umbral, de baratrosfera, de inferno, está relacionado ao seu paradigma. Então, não se preocupe, porque vai ter umbral para o católico, para o evangélico, para o umbandista, para o budista, para o hinduísta, para o vegano. Vai ter umbral para todo mundo. Pode ficar sossegado. Então, como há bilhões de pessoas na Terra e cada um tem o seu nível de pensamento, sentimento, energia, cada uma dessas pessoas vai associar com outros tipos de pessoas que pensam e sofrem igual a essa pessoa, independente se ela é um crente ou se ela é um ateu. Isso aí é irrelevante aqui na nossa conversa. Então, vai existir esses locais mais patológicos. Então, ali está a parte mais densa do mundo astral, do mundo espiritual ou do mundo extrafísico. Então, esse é o umbral. Agora tem essa dimensão que nós estamos, que é a troposfera. E quando nós projetamos na paratroposfera, que é essa dimensão extrafísica paralela à nossa. É muito comum a pessoa, quando está deitada e projeta dentro do quarto, ela está na mesma dimensão que ela está, dentro do quarto. Ela está vendo o corpo físico dela, deitado. Então, ela está no mesmo ambiente intrafísico. Então, a maioria das pessoas, elas são projetora troposférica ou paratroposférica. Elas projetam e ficam dentro do seu quarto, anda pela sua casa, anda pelas ruas, pela cidade, pelas praças, vai trabalhar, vai estudar. Então, dentro dessa dimensão intrafísica, há infinitos patamares até você chegar numa dimensão mais sutil. Por exemplo,
você pode se projetar, ir para o seu quarto, ou para a sua sala, ou para a sua cozinha, e você identificar um móvel, um objeto, um quadro, que na dimensão, quando você está acordado, aquele quadro não tem, mas no extrafísico tem. E você pode identificar outras consciências extrafísicas ali dentro do seu quarto, tanto projetadas ou não. Elas podem te ver ou não, porque vai depender também do seu grau de sutilidade. Se você tiver mais sutil, aquela consciência mais densa, ela não vai te perceber. E se você tiver mais denso, você não vai perceber a consciência que está naquele ambiente ali, mas de forma mais sutil. Então, quando eu falo há infinitos graus de sutilidades dentro dessa dimensão, é justamente isso. Você pode projetar junto com o seu parceiro ou com sua parceira dentro do quarto, e você pode ver ela fora do corpo, e ela não pode te ver, porque você pode estar mais sutil. Então, estar naquela mesma sintonia é um ponto que a gente deve levar em consideração em todas as dimensões, em todas as nossas projeções. Sutilizando um pouquinho, nós vamos ir para a dimensão intermediária, as comunidades de transição, nós chamamos. Essas comunidades que ficam um pouco acima do nosso local. Por exemplo, é muito comum em um hospital ter em cima daquele hospital uma comunidade extrafísica ou um hospital extrafísico, um sanatório, uma escola. Por exemplo, o Nosso Lar, muito relatado aí na literatura espírita, é uma dessas comunidades de transição. Por mais bonito que é relatado nas escrituras do Chico Xavier, ainda ela está muito próxima das dimensões densas, do umbral e da nossa dimensão. Tanto é que nessas comunidades próximas à nossa, como é o caso do Nosso Lar e outras comunidades, ainda há necessidade de muros, ainda há necessidade de guardiões protegendo aquela cidade, porque tem espíritos, consciências extrafísicas que vão lá para entrar dentro dessa cidade. Até mesmo tem um caso bem interessante dentro da literatura do Nosso Lar, que é um caso lá que tinha um espírito querendo entrar dentro da cidade do Nosso Lar, mas ela não era permitido, porque era uma mulher que tinha feito muitos abortos, Então ela estava muito densa, então ela não tinha permissão para entrar no Nosso Lar. E também tinha pessoas que queriam sair, que era também difícil de sair por causa dos muros e porque também era muito perigoso fora das fronteiras. Então isso mostra que nessas dimensões de transição, por mais legal que seja, por mais sutil que seja, por mais tenha consciências amorosas, ainda está muito próximo da costa terrestre. Então, depois do resgate extrafísico, elas são levadas para essa comunidade para se ambientar. Então, ali tem famílias morando. Então, são cidades imensas, enormes, com escola, com hospitais, com afazeres, com grupos de resgate, grupos assistenciais. Sutilizando mais um pouco, ali nós temos as dimensões que nós chamamos daquelas dimensões de mundos mais felizes, onde que todo esse condicionamento humano, necessidade de beber, de comer, raiva, ressentimento, já praticamente não existe. E muitas dessas comunidades são comunidades de estudo, são comunidades onde que não tem mais edificações, as cidades que ali estão situadas, no caso,
elas praticamente não têm ruas, não têm casas como nós conhecemos. Eu tive uma experiência num local semelhante a esse que eu estou relatando, porque aqui eu estou falando também aquilo que eu estudo, mas também relatando a minha vivência. Então é até complicado você falar que você está numa cidade onde não tem rua, onde não tem casas. As casas, que se pode assim dizer, são tipo bolhas, né, flutuantes. E como eu estava lá, eu estava flutuando no meio dessas bolhas. E eu percebia que dentro daquelas bolhas existiam consciências extrafísicas habitando ali, famílias habitando ali. Mas é estranho de falar pelos nossos condicionamentos, né? Nosso condicionamento de uma cidade é rua, praças, casas, prédios, árvores, estradas, avenidas. Então, essa é a nossa visão de uma cidade. Mas em mundos, em dimensões mais sutis, isso não existe. Você já ouviu falar dessas cidades onde não existem ruas? Essas cidades mais sutis, elas estão próximas à dimensão mental. Dentre todas essas dimensões, né, da mais densa à mais sutil, que até agora, antes de chegar na dimensão mental, a forma de comunicação é a forma telepática. Nós, né, nos comunicamos por telepatia. Por exemplo, quando você está projetado, você lembra de ver as pessoas falando, gesticulando a boca? Ou você só lembra a mensagem sendo passada e a troca de ideias sendo passada? É a questão da telepatia. Agora, nessas comunidades mais densas, mais patológicas, até mesmo nessa dimensão aqui, muitos espíritos, eles comunicam falando ainda. Eles usam a fala, abrindo a boca, porque eles são muito densificados. E muitas vezes, numa dimensão dessa, você pode perceber o pensamento e depois você vê a fala. Então, é um fenômeno que pode acontecer. O eco na conversa. A visão que nós temos, não é essa visão que a gente vê aqui também. Nós vemos no extrafísico, nessas dimensões, nós vemos por clarividência. Nessa dimensão, quando nós estamos na vigília física ordinária, nós vemos a luz refletida na matéria. A matéria é energia condensada. No extrafísico, não é bem assim. Você vê por clarividência. Nós temos um vídeo aqui falando sobre clarividência e clareaudiência, que são as formas que a gente vê e ouve no extrafísico, nessas dimensões mais sutis. Agora, entrando propriamente na dimensão mais sutil, que nós podemos identificar, que é a dimensão mental, nós vamos perceber que lá não existe formas. Então, você não vê nem por clarividência, você não ouve nem por clareaudiência. Então, esse tipo de comunicação, de interação, inexiste na dimensão mental. Na dimensão mental, o tempo passa também diferente. Ou melhor dizendo, o tempo não passa, o tempo é único. Não existe presente, passado nem futuro. Quando você interage com uma consciência, você interage única e exclusivamente com aquela consciência, de forma mental. Toda comunicação que você tem com aquela consciência ali é em bloco. Não tem essa sequência de informação. Em cada nível de aprofundamento dessa dimensão mental, você vai interagindo e percebendo coisas cada vez mais amplas da consciencialidade humana ou não. Então, essa dimensão é muito bacana. E é uma dimensão que eu falei no último vídeo, vou deixar o card aqui para você ver, no finalzinho vai ter ele aqui para você ver, falando sobre a projeção de corpo mental. Resumidamente, falamos da dimensão mais densa à mais sutil.
E essas dimensões você pode perceber fazendo técnicas projetivas, pela sua vontade. Então você pode se propor em fazer uma projeção e você pode ir para essas dimensões, qualquer uma dessas dimensões, dependendo do seu grau de sutilidade e do que você está fazendo no extrafísico. E você lembra que já esteve em alguma dessas dimensões nas suas projeções? E se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha. E se não é inscrito, se inscreva no canal. E até o nosso próximo vídeo. Fui!